capítulo de número 19, o versículo de número 28. Ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 28 do capítulo 19 de João. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Então, pôs ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Soberano e eterno Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, diante da sua presença aqui estamos, e nós queremos agradecer o Senhor, ó Pai, por esses 5 anos que o Senhor nos tem concedido, aonde nós estivemos aqui anunciando, pregando a Tua palavra, visitando, meu Deus, orando, pedindo, clamando pela vida das pessoas que o Senhor aqui tem enviado. E nós somos gratos porque, verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E nós temos visto, meu Deus, as coisas grandes e firmes que nós nem imaginávamos, o Senhor tem, meu Deus, estacado, o Senhor tem simbolizado, o Senhor trouxe à baila, Senhor. E nós somos felizes, Senhor Deus, por ver o Senhor confirmando as obras das nossas mãos. Agora, Senhor, fala conosco, trata por meio da Tua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Trata conosco, Senhor. Ó Senhor Deus, por amor a Ti mesmo, por amor à Tua palavra, por amor à Tua igreja, trata conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós fôssemos dar um tema, né, um título a essa mensagem, eu diria que Jesus disse: está consumado. O tema seria: Jesus disse, está consumado. Essa palavra tão pequena traz uma força, manifesta um poder muito grande. Nós sabemos que tudo que existe, existe pelo poder da palavra. Lá em Gênesis, no seu primeiro capítulo, primeiro versículo, o Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. O Senhor disse: haja os luminares, e eles apareceram. O Senhor disse: haja separação da água e da terra seca, e assim se fez. E tudo que o Senhor disse foi acontecendo, foi se manifestando, porque o poder da palavra é muito grande. O Senhor Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e assim foi feito. O Senhor Deus continua dizendo, e as coisas continuam gerando, ou sendo geradas pelo poder da sua palavra. Quando o Senhor Jesus recebe na sua boca uma esponja ou um isopo, que era algo semelhante a uma vassourinha de piaçá, umedecida no vinagre, que chega à sua boca, ele então diz: está consumado. Porque tudo que havia sido profetizado ao longo de muitos e muitos anos, séculos atrás, se consuma agora, se completa naquele momento. E começa então uma nova trajetória, começa então um novo propósito de Deus, começa então, ou dar então início ao plano de Deus para a salvação da humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia um propósito de Deus de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce obtivesse a justificação,
obtivesse o direito de salvação. E quando Jesus ali entrega o seu espírito, para quem passava, diria: poxa, fez tanto por tantos e perdeu a sua vida. Mas naquele exato momento, a morte foi tragada. Ao invés da morte ter tragado o Senhor Jesus, a morte foi tragada pelo Senhor Jesus, foi tomado do inferno a chave da morte. É algo fantástico, é algo maravilhoso demais que aconteceu naquela cruz, e que são poucas as pessoas que têm a sensibilidade para compreender o propósito da cruz. Muitas pessoas compreendem até a religiosidade que leva ao Calvário, mas não entende o propósito do Cristo da cruz do Calvário. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15. A gente vai então estar partilhando algumas coisas que aconteceram por meio desta palavra que Jesus diz: está consumado. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é o 54. Ele diz assim, versículo 54: E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte. Amém, irmãos? Tragada foi a morte na vitória de Jesus. Nós sabemos que o Senhor Deus já tinha um plano de salvação desde a fundação do mundo. O Senhor deu oportunidade para o Adão e a Eva, os nossos primeiros pais, para que eles fizessem a sua escolha, e influenciado pela serpente, eles escolheram desobedecer. E por conta da sua desobediência, o pecado veio sobre a humanidade e reinou desde então sobre os nossos corpos mortais. Centenas, milhares e milhares de pessoas morreram sem o direito de salvação por não entender o propósito de Deus. Muita gente, ao longo de milhares de anos, perderam o direito de vida eterna, porque por causa de um entrou a morte e o pecado na humanidade. Por causa de um homem isso aconteceu, e a Bíblia diz que também por causa de um homem, Jesus Cristo, a vida eterna também entrou à humanidade. Quando Jesus está ali naquela cruz, cumprindo o plano de Deus para a salvação da humanidade, Ele sabe, Ele tem conhecimento de tudo aquilo que precisava ser feito. Aqueles que passavam diziam assim: salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo. Mas Jesus não teve a sua vida tomada. Ele espontaneamente deu, e a Bíblia diz que espontaneamente também Ele tornou a tomá-la. Jesus não foi naquela cruz obrigado por ninguém. Ele foi para que se cumprisse o que as Escrituras haviam anunciado há mais de 700 anos atrás. O salmista, no Salmo de número 22, vamos ler? Diz assim, pode olhar no telão se você achar mais fácil, os irmãos, por gentileza. Salmo 22, versículo 14, se não me falha a memória, o Senhor diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseram no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim.
força minha, apressa-te em socorrer-me. O Senhor Jesus sabia de tudo isso. O salmista, muitos anos atrás, havia já anunciado profeticamente que o Senhor Jesus viria e que passaria por todas estas coisas. Não foi tomado dele o direito de viver, mas ele entregou a sua vida para que a morte fosse tragada. Queridos, outrora nós não tínhamos o direito de vida eterna. Se nós morrêssemos sem o Senhor, nós pereceríamos no inferno eterno, eternamente. A Bíblia diz que é no lago de fogo, aonde os bichos, as traças corroem, os bichos corroem e nunca morrem. Você sabe o que é isso? A sensação de viver eternamente atormentado. Mas aprove ao coração de Deus entregar a sua vida por mim e por você. Aprove ao coração de Deus que assim se fizesse, para que nós tivéssemos o direito de viver o melhor desta nossa vida. E infelizmente algumas pessoas não compreendem isso e deixam a vida passar como um conto ligeiro, porque isso é a vida, um conto ligeiro, que de manhã você acorda e quando você vê o dia já acabou. A Bíblia diz que é semelhante à plantinha ou à flor da relva, que de manhã nasce, ao meio-dia bate o sol e o hálito quente, e à tarde já não se conhece mais o seu lugar. De fato, a nossa vida é um conto ligeiro, mas por isso é que nós não podemos deixar passar sem que nós tivéssemos maturidade de viver, sem que nós compreendêssemos os propósitos de Deus para cada um de nós. Tragada foi a morte. O Senhor tragou a morte, o Senhor tirou a chave da mão do diabo, a chave da morte da mão do diabo, e entregou para nós o direito de vida eterna. E essa vida eterna começa aqui, queridos. Essa vida abundante começa aqui, essa vida abençoada pelo nosso Deus começa aqui. É inaceitável que algumas pessoas entreguem a sua vida e dizem: eu tenho vontade de morrer, eu não tenho mais vontade de viver por causa do outro, por causa do mundo externo, por causa de eu não conseguir ser o que as pessoas querem que eu seja, ou fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça. É inaceitável isso. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos granjear a vida eterna caminhando sobre essa terra, anunciando, pregando, como disse o pastor Wilson, com muita propriedade, anunciando e pregando através da nossa vida, levando outras pessoas a crer no Deus que nos chamou, pelo nosso próprio testemunho de fé, pelo nosso próprio testemunho de vida. Jesus disse: está consumado. Eu entrego para vocês, disse Jesus, o direito de vida eterna. Eu entrego para vocês o direito de se livrar do pecado que foi constituído pelos vossos pais lá no Éden. Além de nós termos o direito de vida eterna, temos o direito de rejeitar o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que era inconciliável, né? O pecado que trazia verdadeiramente uma dificuldade muito grande das pessoas se reconciliar com Deus. Agora, em Cristo Jesus, ele é apagado. Ele não é coberto, ele é apagado. A fé que nós temos em Cristo Jesus nos dá o direito de ter os nossos pecados perdoados. Quem está entendendo? Então o Senhor não só tragou a morte, mas Ele tragou o pecado também. Porque a todos quanto nele crê, deu o direito de ser feitos filhos de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas como se não bastasse o Senhor Deus nos livrar do pecado, Ele ainda deixa a palavra de Deus cheia de versículos bíblicos que dá para nós essa compreensão. Nós merecíamos morrer naquela cruz, mas Ele nos livrou. Ele lançou os nossos pecados, a cédula dos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz isso, que Ele lançou a cédula dos nossos pecados, cravando elas na cruz. Cravando elas na cruz.